Fala galera do Exatamente Isso, venho aqui com mais uma aula de matemática, hoje sobre função logarítmica, que dá continuação aí à aula que eu já dei sobre logaritmo, e em sequência vou postar junto com essa uma aula que relaciona a função logarítmica com a função exponencial. Vai ser uma aula bem rápida, essa e a outra, para vocês verem que é bastante interessante a relação entre uma e outra, porque elas realmente são muito ligadas. Bom, eu já deixei, como sempre, mais ou menos pronto aqui para a gente dar continuação aqui. Bom, quando você vê uma função logarítmica, ela vai estar mais ou menos nesse tipo de estrutura. F de x é igual a log de x numa base a. Você vai ver o x variando e retornando o valor f de x aqui no eixo y. Bom, vamos começar. Eu trouxe os dois casos que existem para o a ser maior que 1 e para o a entre 1 e 0, porque o x é sempre positivo. Mas o que a gente precisa saber sobre uma função logarítmica? Quais são as restrições que a gente tem? Primeiro, o a ele precisa ser maior que 0 e diferente de 1. O a precisa ser maior, diferente de 1 e maior que 0. Por quê? Porque se você colocar ele como 1 aqui, qualquer valor que você... Se você tiver um valor de y aqui, vai ser... Se você transformar para uma exponencial, você vai ver que vai ser a elevado a y igual a x. Só que, se você tiver o a como 1, qualquer valor independente de x que você coloque, não vai ser uma função. Porque vai ser 1 elevado a alguma coisa, sempre vai dar 1. Então, não seria uma função. E tem que ser maior que 0, por regra, porque é uma função. Então, se você tiver um a menor que 0, ou 0, você não vai ser uma função. Se for negativo, você vai ver que se você construir um gráfico com a negativo, não vai ser uma função, vai ficar variando os seus números, então não é interessante pra gente, já que a gente está estudando funções logarítmicas. E para o x, a gente também tem que definir aqui que o x é sempre maior que 0. Por que o x é sempre maior que 0? Porque independente do número que a gente tem aqui como a gente vai ser a elevado a y igual a x. Qualquer valor positivo de a, independente do y que seja aqui, sempre vai retornar um valor positivo. Não tem como um número positivo elevado a alguma coisa retornar um valor negativo. Então, nosso x é sempre maior que 0. Vamos construir o primeiro tipo de gráfico agora, com a maior que 1. Já que a gente sabe que o x é sempre maior que 0, eu vou colocar alguns valores aqui de x para a gente encontrar o y e construir o nosso gráfico. Eu coloquei como exemplo y é igual a log de x na base 2. Vou colocar em roxo aqui mesmo. Vou colocar de roxo aqui mesmo todos os valores de x. Já que eles têm que ser maior que 0, eu vou colocar 1/4, meio, 1, 2 e 4. Aqui vai ficar um gráfico bonitinho. Eu tentei fazer a maior escala possível para vocês notarem como que é o gráfico logaritmo. Bom, vamos calcular, já que a gente já tem aqui a nossa função, que o y seria o f de x, isso aqui é a mesma coisa que f de x é igual a log de x na base 2. Bom, vamos calcular 1 a 1. Eu vou calcular aqui embaixo pequenininho para tentar conseguir calcular todos com vocês. Primeiro, o x valendo 1/4. Eu vou colocar o y, eu coloquei o y aqui para facilitar na hora de vocês entenderem, na hora de resolver o exercício. Log de 1/4, que é o que a gente tem, na base 2 é igual a y. Se a gente transformar isso daqui numa exponencial, equação exponencial,
você coloca o 2 por baixo do y, fica 2 elevado a y é igual a 1 quarto. Se você parar para analisar 1 quarto, você concorda comigo que é a mesma coisa que 1 dividido por 2 ao quadrado? Então vamos por etapa. 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Lembrando, uma equação exponencial a gente tem que colocar na mesma base para a gente conseguir achar a incógnita que está no expoente. Se você não assistiu ainda a aula de equações exponenciais, eu aconselho, e funções exponenciais também, principalmente aqui, porque a gente vai fazer a comparação. Acho que as 5 aulas que fazem esse grupo, que é equações exponenciais, funções exponenciais, logaritmo, funções logarítmicas e a aula que compara as funções logarítmicas com exponenciais são interessantes para você desenvolver o seu raciocínio. Bom, continuando. 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado, para quem não lembra, pode ser apresentado como 2 elevado a menos 2. Então, 2 elevado a y é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Beleza, agora a gente achou o nosso y. Y é igual a menos 2. Já deu para perceber que não vai dar para calcular todos aqui nesse espacinho que eu deixei, né? Mas vou tentar resolver. Agora que vocês já entenderam mais ou menos como funciona, eu vou resolver de uma forma mais direta. Próximo caso, valendo meio, seria 2 elevado a y igual a meio. Então, 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2. 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 1. Logo, y é igual a menos 1. Então, menos 1. Agora, para 1, 2 elevado a y é igual a 1. Quando que um número elevado a alguma coisa dá 1? Então, 2 elevado a alguma coisa dá 1 tem que ser 0. Regra importante, potências e raízes, ao lado de trás. Então, já vou colocar direto aqui, 0. Próximo caso, 2 elevado a y é igual a 2. Esse é o caso mais fácil. Que número elevado a y dá 2? Elevado a 1. Então, y é igual a 1. E o último, 2 elevado a y é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Y é igual a 2. Beleza. A gente já construiu aqui nossa tabelinha para os valores de x e y para essa função que eu coloquei como exemplo. Como que nós vamos construir o gráfico agora? Vou fazer de azul claro, como está aqui. Primeiro, a gente sabe quando o x é 1 quarto, que é mais ou menos aqui, ele retorna no y menos 2, aqui embaixo. Então, menos 2 e 1 quarto. Está aqui o nosso ponto. Primeiro ponto que a gente achou. Para x meio, na metade entre o 0 e o 1 aqui, y retorna menos 1. Já subiu aqui o nosso próximo ponto. Para x igual a 1, o y retorna 0. Então é exatamente aqui no ponto 1 do x. Para x igual a 2, o y retorna 1. Para x igual a 4, y retorna 2. Então, beleza. Agora a gente achou nossos pontos. O que a gente precisa fazer? A gente precisa unir os pontos. Para eu não ter chance de errar direto de caneta, que vocês sabem que o meu desenho não é exatamente. Vou fazer de lápis bem de leve, depois eu passo a caneta.
está aqui nosso gráfico representado. Detalhe, assim como na função exponencial, que no caso é descendo ou subindo, acrescente ou decrescente, aqui a gente nunca vai encostar no eixo Y. Aqui ele vai reduzindo, vai ficando bem colado e nunca vai encostar. Então lá no exponencial era assíntota horizontal. Por quê? Porque ele nunca encostava no eixo X. Aqui é a assíntota vertical. Ela nunca encosta no eixo Y. Então, vou colocar aqui. Assíntota vertical. Então, como já dá para perceber que esse daqui é o nosso gráfico crescente. Beleza. O que a gente tinha que concluir nesse caso aqui de A maior que 1 é isso. Bem simples e direto. Próximo caso é a mesma coisa, já vou completar a tabelinha aqui com os valores de x, 1/4, meio, 1, 2 e 4. Nesse caso aqui, para o A maior que 0 e menor que 1, eu vou colocar a função, que é o f de x, ou y, é igual a log de x na base meio. Quando você vê uma fração assim, não se assustem, é bem tranquilo de resolver, é só você fazer passo a passo para não se confundir. Vamos lá. Primeiro caso. Vamos fazer substituindo o x como 1/4. Se você passar o meio colocando o y, transformando exponencial, ficaria meio elevado a y é igual ao x que a gente quer achar, que é 1/4, no primeiro caso. Beleza. Que número que a gente colocar aqui vai dar 1/4? Você concorda comigo que se a gente levar isso aqui ao quadrado, ficaria meio vezes meio, que é igual a 1/4? Ou você pode fazer pelo caminho inverso, você pode transformar esse valor. Vamos transformar em exponencial, então. Isso daqui pode ser representado como 2 a menos 1 elevado a y. Concorda comigo? 1 sobre 2 é 2 elevado a menos 1. Isso tudo elevado a y. E aqui é 1 sobre 4. É a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. Que é 2 elevado a menos 2. Se você assistiu a aula de potências e raízes, quando você tem um expoente elevado a outro expoente, você multiplica os dois. Então, aqui ó, é a mesma coisa que 2 elevado a menos y é igual a 2 elevado a menos 2. Agora a gente tem uma equação simples de resolver, uma equação exponencial. A base é a mesma, o expoente também tem que ser o mesmo. Menos y é igual a menos 2. Logo, y é igual a 2. Beleza, achamos o nosso primeiro valor aqui. Para y igual a 2. Para o x igual a meio. De novo. 1 sobre 2 elevado a y é igual a meio agora. Se você não está entendendo alguma coisa, tenta assistir as aulas anteriores que eu já falei desse grupo de aulas que é extremamente importante para você entender todo o raciocínio. Aqui, retomando, eu estou colocando meio elevado a y, porque quando você vai transformar um logaritmo em uma exponencial, você passa o valor da base aqui para baixo. Então fica a base elevado a y igual ao x daqui. Meio elevado a y, que dê meio. Que número que poderia ser colocado como y aqui? 1. Meio elevado à primeira é igual a meio. Então, 1. Agora,
para o x valendo 1. Então, meio elevado a y tem que dar 1. Se a gente achar aqui o nosso 1 sobre 2 para 2 elevado a menos 1, que nem a gente fez aqui, fica bem mais fácil de visualizar. 2 elevado a menos 1 elevado a y é igual a 1. Vou colocar o 1 na mesma base do 2. 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0, vocês concordam comigo? Que qualquer número elevado a 0 tirando 0 é 1. Então, aqui eu já vou multiplicar, fica 2 elevado a menos y é igual a 2 elevado a 0. Logo, o nosso y aqui é igual a 0. Eu fiz todo esse processo, mas você poderia ter feito já direto aqui também. Ó. Que número aqui que eu colocaria para dar 1? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, meio elevado a 0 dá 1. Perfeito. 0. Próximo caso. Para x valendo 2. Então, 1 sobre 2 elevado a y é igual a 2. Como que eu resolvo isso? De novo, 2 elevado a menos 1 elevado a y é igual a 2. Se eu agora multiplicar aqui, 2 elevado a menos y é igual a 2. Como que eu resolvo isso? Aqui é um 2 à primeira, né? Y menos y é igual a 1. Y é igual a menos 1. E o último caso que eu vou fazer aqui no cantinho, que eu já vou fazer direto. 1 sobre 2 elevado a y é a mesma coisa que 2 elevado a menos y. Eu vou colocar direto aqui, porque eu estou pouco espaço. 2 elevado a menos y é igual a 4. 4 é igual a 2 ao quadrado. 2 menos y é igual a 2 ao quadrado. Logo, nosso y aqui é menos 2. Então, completa aqui. Beleza, achamos os valores da nossa tabelinha. Agora vamos construir nosso gráfico que nem a gente fez aqui. Primeiro, a gente sabe que o y valendo 2, o x vale 1/4. Então, seria aqui mais ou menos. Para x valendo meio, vale 1 o y. Para o x valendo 1, o y é 0, então é exatamente aqui. Para o x valendo 2, o y é menos 1. E para o x valendo 4, aqui, y menos 2. Bom, deu para ter uma noção mais ou menos como que dá para notar que como ele é muito parecido com aqui, só que invertido. Agora ele é decrescente, que eu vou escrever aqui depois. De novo, vou fazer a lápis aqui para tentar não fazer torto, que minha posição é meio complicada aqui. Beleza. Construímos o gráfico agora para o A entre 1 e 0. A menor que 1 e maior que 0. Então, esse daqui é o nosso caso decrescente.
E aqui é a mesma coisa, ele também é assíntota vertical. Por que que ele também é assíntota vertical? Porque por mais que você adote valores de x muito pequenos, quase zero, aqui, porque ele sempre tem que ser maior que zero, no que a gente colocou aqui. Mesmo se a gente coloque aqui 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000, ele vai ficar cada vez mais pertinho aqui do eixo x, mas nunca vai encostar. Então, ele vai ser assíntota vertical ao eixo y. Bom, agora vamos concluir. Quais são as definições que a gente pode deixar aqui por último para a gente completar aqui. Definições. Duas coisas que eu vou destacar. Primeira, ele nunca intercepta o eixo vertical, que é o nosso eixo y no caso. Nunca intercepta o eixo vertical. E o outro é que ele sempre corta o eixo horizontal no ponto 1, 0, que é 1 para x e 0 para y. Aqui. 1 para x, 0 para y, 1 para x, 0 para y. Zero. Então é isso que eu ia passar para vocês nessa aula. Eu tentei ser o mais objetivo e claro possível. Espero que tenham gostado. E se gostaram da aula, por favor, deem um gostei aqui e se inscrevam no canal aqui no YouTube, porque um gostei ajuda muito. Mandar para amigos os vídeos, a página e tudo do Facebook, que é www.facebook.com/exatamente isso oficial. Ajuda demais. E eu espero que daqui pra frente cada vez mais pessoas entrem no canal, e também eu gostaria muito que vocês avaliassem, dessem sugestões, porque tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!